Uma terra fértil para oportunidades. Terra em que cresce um alimento importante para uma vida melhor: a educação. E para o Instituto Federal Baiano não existe missão mais importante do que semear oportunidades para os nossos estudantes. Sentir aquela sensação por contribuir para o seu desenvolvimento humano e ver o brilho nos olhos de quem está se preparando para o trabalho e para a vida. É isso que faz o IFE Baiano, uma terra fértil. IFE Baiano. Em nossa terra cresce o seu futuro. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos à Maratona Territórios do Brasil, a maior maratona de inovação online das regiões Norte e Nordeste do país, que vai acontecer neste fim de semana, nos dias 21, 22 e 23 de maio. Eu sou Lucas Amandim, professor do IFE Baiano, Campus Guanambi, e um dos organizadores dessa maratona, que vai buscar soluções para transformar o turismo e a produção rural do meu território, do seu território, dos nossos territórios, através de ciência, inovação e tecnologia. Este evento faz parte das ações da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, iniciadas lá em outubro de 2020, e tem a realização do Instituto Federal Baiano e da Universidade Federal de Sergipe, e a organização do IFE Campus Guanambi, o NEAGROS, que é o Núcleo de Graduação de Agroindústria do Campo Sertão, da UFES, e do Movimento Cacau, Chocolate e Cultura, e conta com apoio do CNPq e recursos oriundos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Durante 3 dias, os times vão propor soluções para o turismo comunitário, agricultura e bioeconomia. E no final da maratona, claro, as melhores ideias recebem premiação. São mais de R$10 mil em dinheiro oferecidos pela Panic Lobbyist, e 9 projetos serão selecionados para participarem do programa do Sebrae Bahia, recebendo mentorias. Além disso, outros projetos poderão ser contemplados pelo projeto IFE Mais Empreendedor. É uma oportunidade única de se conectar, aprender sobre turismo comunitário. Quem não conseguiu ver, quem não conseguiu assistir, quem não conseguiu ainda visualizar, pode conferir o vídeo no site da Maratona, territoriosdobrasil.com.br, beleza? E hoje, o desafio que a gente vai falar é o de Conexão Agro, que é voltada, para a agricultura familiar. Aqui hoje comigo temos Fred Jordão de Souza, ele que é diretor comercial da Copag. Além disso, Juliana Ustra, da Cacau e Chocolate do Brasil, e Tatiane Botelho, da rede Povos da Mata. Boa noite para vocês estarem com a gente. E eu começo aqui dando um alô de forma individual, uma saudação para meu amigo Fred Jorjão. Tudo bem, meu amigo? Ô, Lucas, boa noite, tudo bom? Um abraço para você e para todos que estão acompanhando essa live. Beleza, Fred. Vi que você é empresário, trabalha aí na produção de leite, mas na verdade desde pequeno, né, Fred? Que tem um espírito empreendedor, né? Exato, Lucas. Desde os meus 9 anos de idade, sou agricultor, nascido na zona rural, uma comunidade que fica no município de Miguel Colmon, a cidade de Miguel Colmon. E desde os 9 anos eu já tenho essa facilidade para empreender. E há 23 anos eu iniciei, de fato, numa agroindústria da agricultura familiar. E há 11 anos, inicialmente, foi com trabalho com polpa de frutas. E há 11 anos, vim para a Copag, onde a gente trabalha com produtos lácteos. Estamos aqui fazendo um trabalho muito interessante no sertão da Bahia. Beleza, Fred. Eu vi que você trabalha com frutas da região. Eu queria
falar, tem muita gente aqui, região do Norte, Nordeste, na verdade o Brasil todo conectado com a gente, e eu tenho quase certeza que umbu, você já ouviu falar de umbu, pessoal, de cajá? Então, Fred, fala para a gente sobre a Baia Fruit, né, que você hoje atende em mais de 100 municípios. Então, a Baia Fruit é uma indústria de polpa de frutas. Eu iniciei, como falei anteriormente, há 23 anos com uma indústria muito pequenininha, de uma associação que fica no município de Morro do Chapéu. E foi um trabalho assim, muito desafiador, porque nós tínhamos umas frutas regionais, e essas frutas regionais nos proporcionavam oportunidades de oferecer para as pessoas aqui da nossa região possível. E nós tínhamos uma riqueza, o maracujá, que é o maracujá da Caatinga, não sei se você conhece, o umbu cajá. Nós temos aqui frutas que importantíssima, com uma riqueza muito grande. E nós partimos aí, então, principalmente umbu, que tem uma grande oferta aqui no nosso município, e 22 anos já de história, de muito trabalho, e, graças a Deus, colhendo bons frutos. Maravilha. A gente também está... daqui a pouco eu volto contigo aí, Fred. A gente está também aqui com a Juliana Ustra, que ela é pesquisadora independente sobre cacau e chocolate. Boa noite, Juliana. Tudo bem por aí? Boa noite, tudo bem? Tudo certo. Tudo tranquilo. Juliana, que é engenheira química desde 1998, trabalha como docente universitária desde 2009, e aí hoje é responsável pela Ustra Consultoria e Projetos Limitada. Não é isso, Juliana? Isso. Eu tive uma passagem de 8 anos, sim, na docência superior, no ensino superior, mas não mais agora. Agora eu estou me dedicando a outras atividades. Eu tenho desde 98 a Ustra Consultoria e Projetos, então é bacana porque eu me formei aos 22 anos em Engenharia Química e já fui empreender. Eu sou, acho que, um case aqui bem bacana, assim, de contar como aconteceu isso e que desafios a gente encontra pela frente. Mas sou absolutamente feliz com isso tudo. Além de treinamentos sobre processo de chocolate e o seu mercado, de uma maneira geral, o que mais a Ustra Consultoria promove, trabalha, Juliana? Então, a Ustra Consultoria trabalha com assessoria, na verdade, muito focado no desenvolvimento na aplicação de legislação sanitária em empresas de alimentos. Então, eu trabalho com treinamentos, consultoria, assessoria, projetos para que as empresas de alimentos possam cumprir a legislação do Ministério da Agricultura ou da Vigilância Sanitária. E, logicamente, entram outras questões de funcionalidade, né, de qualidade, demandas que são obrigatórias e demandas que são voluntárias. Então, acabo me envolvendo muito nessa questão de melhoria do processo de produção de alimentos. Muito obrigado, Juliana. Daqui a pouquinho eu volto contigo também. Eu vou apresentar para vocês aqui... Obrigada. Por nada. A Tatiane Botelho, da Rede Povos da Mata. Tudo bem, Tatiana? Tatiane? Tudo bem, Lucas. Boa noite a todos e todas. Beleza. Tatiane, ela fez parte, na verdade, durante anos, da diretoria da Rede Povos da Mata, e ela ajudou a criar uma plataforma de fortalecimento de agroecologia, chamada MUCAR. Aí eu queria pedir agora, nesse momento inicial, para a Tatiane falar um pouco dessa plataforma de agroecologia. Pronto, a MUCAR foi, assim, quando a gente cria a Rede Povos da Mata, né, a gente criou com a contribuição e a ação de algumas instituições que atuam aqui na região. Uma delas foi o IF Baiano, né, na época pelo projeto NEDET, coordenado pelo professor Durval Libânio, e outras instituições, né, ONGs que atuavam aqui, e aí uma ação muito individual também, assim, no sentido de ações pessoais, né, de agricultores, agricultoras, consumidores e técnicos, né. Então, assim, chega uma hora que a gente depende de recursos de fora. Então, a MUCAR foi criada para acesso e elaboração de projetos para captação de recursos, para fortalecer a base e o funcionamento da Rede Povos dentro das suas demandas, né? E aí eu vou falar um pouquinho da Rede Povos, vocês vão entender a dinâmica, e com isso
eu tenho a oportunidade de trazer o que está sendo feito hoje com a Mucar. Então, a gente atua com eixos, né, de trabalho. Então, a gente tem um eixo de produção, beneficiamento, comercialização, crédito e certificação. E esses eixos, eles nascem de uma demanda no planejamento estratégico da Rede Povos da Mata em 2018. Né? Então, são ações e necessidades que foram desejadas e pedidas pela própria rede. Isso, quem ficou curioso, eu vou abrir o espaço aqui para a apresentação do Fred Jordão de Souza. Fred, meu amigo, você tem 15 minutinhos aí para apresentar hoje as suas ideias nesse tema tão maravilhoso que é a agricultura familiar, que é a conexão agro. Vai lá com você, Fred. Ok, Lucas, obrigado aí pela oportunidade. Então, eu hoje estou como diretor comercial da Copag. A Copag é uma cooperativa que fica na cidade de Várzea Nova. Para quem não conhece, Várzea Nova fica entre a cidade de Jacobina e Morro do Chapéu, aqui no sertão da Bahia. E eu vou falar o tempo em 15 minutos, tentar apresentar para vocês algo que eu acho muito importante, um trabalho que a gente fez explorando a riqueza que nós temos aqui no nosso sertão, tá? Há 11 anos a gente trabalha com produtos lácteos. E durante esses 11 anos nós temos enfrentado alguns desafios. Desafios porque não somos uma indústria grande, desafio porque estamos no interior da Bahia, e não apenas no interior, mas estamos no sertão da Bahia. E quando a gente fala de produção de leite no sertão, o desafio ele é maior. Porque é uma região onde chove muito pouco, onde o produtor rural ele tem que lidar com uma região onde ele tem que se reinventar, ele tem que continuar produzindo, né, e com qualidade. A cadeia do leite, eu entendo que é uma das mais desafiadoras do agronegócio, tanto para quem produz, quanto para quem processa o leite dos nossos agricultores, porque envolve muita coisa. Na maioria das vezes, o produto lácteo ele é muito perecível. Quando a gente chega no mercado, já tem uma data para aquele produto vencer, e nós temos que correr contra o tempo. Então, eu percebo que dentro do agro, a cadeia leiteira é cheia de desafios, mas também é uma cadeia que traz assim, uma satisfação muito grande, e eu falo isso em nome da nossa cooperativa, porque nós temos grandes oportunidades de ver no campo transformação da vida de muitos agricultores. Tá? O leite, ele é todos os dias, é de domingo a domingo, inclusive na Sexta-feira da Paixão, no Carnaval, no São João, o agricultor ele precisa estar lidando com seus animais. E eu tenho percebido aqui na nossa região um crescimento muito importante. Porém, diante dos desafios, principalmente na área do mercado, nós tivemos a necessidade de nos reinventarmos. A necessidade de permanecer vivo e competitivo dentro de um segmento tão desafiador. E eu trouxe aqui uma imagem que você até falou há pouco do umbu. Se você observar aqui no monitor à minha esquerda, tem um pé de umbu, ou umbuzeiro, como nós chamamos aqui. Do lado, o fruto. E o que foi que nós tivemos que fazer para poder aproveitar algo que nós temos aqui no quintal da nossa casa? Aqui, na maioria das famílias, quando abre a janela da sua casa, tem de frente um pé de umbu. Isso me entristecia, Lucas e ouvintes, quando eu percebia a riqueza que o umbu tinha e ele se perdia. A maioria das pessoas apenas pegava uma quantidade para o consumo, mas o umbu ele perde 99% lá no chão, que apodrece os animais que consomem. E daí nós tivemos uma ideia interessante, que foi olhar para esse pé de umbu e ver de que forma a gente poderia se beneficiar aproveitando essa riqueza. E eu vou apresentar para vocês aqui o resultado disso. Isso é uma garrafa
de iogurte de umbu. Quando nós lançamos esse iogurte de umbu, isso foi algo assim interessante, porque nós passamos a produzir um produto da agricultura familiar, de uma indústria que está numa comunidade chamada Giló, apresentar para o mercado um produto que nós somos o único no mundo a produzir. E qual é, então, a importância, ou qual foi a importância dessa inovação? Para vocês terem uma ideia, o nosso iogurte de morango, por exemplo, que é o que nós chamamos de tradicional aqui na nossa linha de produção, nós vendemos hoje em média de R$ 4,50 a garrafa de 900 ml do iogurte de morango. Esse iogurte de umbu, nós vendemos em média R$ 7,50. Gente, esse umbu não veio dos Estados Unidos, não veio da Europa, não veio da Ásia. Esse fruto que está dentro dessa garrafa é uma propriedade nossa. Como eu disse, está à frente da nossa casa. E não só isso, ele não só trouxe renda, uma renda melhor, bem como nós fortalecemos a base produtiva. Nós temos aqui um número muito grande de agricultores cadastrados que em todo ano, na safra do umbu, fornece para a nossa cooperativa os frutos. Além disso, nós passamos a ser visto com outro olhar pelas grandes redes de supermercado. Eu já tive a experiência de chegar para oferecer os produtos da nossa cooperativa em redes de supermercado em Salvador, por exemplo, e nem sequer fui atendido ou sempre ouvi um não. Porque a resposta deles era de que existia um monte de outras indústrias que toda semana chegava lá oferecendo os mesmos produtos. Foi aonde eu percebi a necessidade e a importância de você ter um diferencial. Portanto, o iogurte de umbu, ele é hoje o carro-chefe da nossa cooperativa, ele é a identidade da nossa cooperativa e ele é o diferencial na área comercial e principalmente na base produtiva que nós zelamos tanto de fortalecer o agricultor familiar. Além do iogurte de umbu, eu vou apresentar também para vocês um fruto que é típico aqui da nossa região. Eu não sei se dá para vocês perceberem, mas aí nessa imagem está uma mão cheia de coco licuri. Lá atrás, inclusive, tem uma palmeira, que é o licuri. Ele é típico aqui da nossa região, da Bahia. Nós temos em grandes volumes aqui na nossa região o licuri. Junto com a ideia da fabricação do iogurte de umbu, veio a ideia de fazer o iogurte também de licuri. Porém, um desafio muito maior. Por quê? O licuri é um coco, é duro, tem um óleo no licuri. Então, como é que eu vou transformar esse licuri, ou a amêndoa do licuri, em preparado, ou a polpa, para poder estar introduzindo dentro do leite, dentro do iogurte, transformando isso tudo num produto confiável para o consumo. Inclusive, foi um desafio muito grande para poder a DAB, que é o órgão fiscalizador, dar a canetada e registrar esse produto. Mas nós percebemos de que era possível, nós percebemos a riqueza que tem por trás do licuri, e quando foi um período de 6 meses depois, qual foi o resultado disso? Eu apresento aqui para vocês, olha, uma garrafa com o iogurte de licuri. Então, gente, não é a região que a gente mora, não é o cantinho isolado, não é o tamanho da indústria que você tem, não é a quantidade de dinheiro que você tem, mas eu percebi, sabe o quê? A ousadia que cada agricultor familiar, que cada agroindústria, ela precisa ter para se manter no mercado. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu fiquei muito feliz porque tive essa ideia desses 2 sabores de iogurte. Quando nós fizemos o lançamento numa feira da agricultura familiar em Salvador, me assustou o quanto as pessoas receberam tão bem o lançamento desses produtos, porque isso mexe com a memória afetiva das pessoas. A maioria das pessoas que vivem em Salvador, eles têm o pé no interior. Eles chuparam umbu quando criança na roça dos pais, dos avós, eles quebraram licuri numa pedrinha ou compraram aquele cordãozinho com licuri. E quando eles, então, se depararam
se depararam com um iogurte de umbu e de licuri, que traz à memória dele a infância, eu percebi que isso foi algo fantástico. E quem consome o produto do licuri, do umbu, nós temos também iogurte de café. Pelo menos aqui no Brasil, também nós somos o único a produzir o iogurte de café. Isso foi algo, assim, fantástico. Nós temos, no município, principalmente de Caldeirão Grande, associações de quilombolas que são fornecedores de licuri, que sobrevivem disso, e a gente tem fortalecido a nossa base produtiva. E, repito, que a gente tem um zelo muito grande para estar valorizando as quebradeiras de licuri, para estar valorizando um fruto, né, tão importante, tão precioso aqui para o sertão baiano. E, acima de tudo, Lucas, a gente tem percebido quanto isso tem agregado financeiramente para a nossa cooperativa. Então, concluindo a minha participação, eu quero, mais uma vez, dizer da importância que tem da inovação, de você perceber que mesmo sendo uma indústria, mesmo sendo agricultor familiar, você tem riqueza perto de você, e nós podemos explorar isso. Os alunos, os agricultores familiares, olhe ao seu derredor, veja a cadeia produtiva onde você está inserido. Tem, sim, oportunidades de você transformar o seu negócio, a sua vida, a vida dos agricultores próximo de você. Basta apenas você abrir os olhos e enxergar o potencial que a sua região tem. Eu fiz isso e acredito que é possível também, todos que estão nos acompanhando nesse momento, fazer isso e transformar a sua realidade, o seu contexto onde você vive. Então é isso, Lucas, um pouco da apresentação aí da nossa cooperativa, a Copac. Não pode... Áudio, Lucas? Opa, pronto. Estava com o áudio fechado. O finalzinho aí ficou um hashtag fica a dica, né, Fred? Gente, sim. Choveu aqui, comentários, quero experimentar, parece ser muito bom, que delícia, deve ser uma delícia, parabéns pela criatividade e ousadia, fiquei curioso para provar, mas tem uma perguntinha aqui, na verdade, 2 perguntinhas que eu selecionei, e você que quer perguntar, a gente está ainda com um tempinho, ainda temos quase 3 minutos, 4 minutos, se você tiver uma perguntinha, pode colocar no bate-papo, que se não for agora, no finalzinho, a gente volta a fazer uma pergunta para o Fred. Mas tem uma pergunta que eu selecionei, que foi do Ayrton Santos Carvalho. Ele está curioso, Fred, ele quer saber onde que ele pode comprar esse iogurte de umbu. Ele nunca viu, não provou e quer provar. Então, respondendo aí a pergunta, a Copag, nós atuamos aqui na nossa região, no oeste da Bahia, eu não sei onde que ele mora, mas no oeste da Bahia nós temos em Barreiras o Luiz Eduardo, nós temos em Salvador, Feira de Santana, nós temos na região ali de Serrinha, Tucano, Euclides da Cunha, estamos chegando lá agora, mas principalmente na capital baiana, Feira de Santana, nós temos os nossos produtos lá. Se você chegar na rede Cesta do Povo, se você chegar ali no Rede Mix Hiperideal, se você chegar em Porto Seguro, tem os produtos da nossa cooperativa em Porto Seguro, exceto esses iogurtes. Lá só é queijo e manteiga. Então, fico devendo aí, caso alguém aí da região lá de Porto Seguro esteja nos assistindo, mas estamos fazendo um trabalho de fomento para que seja incluído esses iogurtes lá também em Porto Seguro. Pois é, muita gente que vem para Olinda, por favor, manda para o Rio de Janeiro. Enfim, o povo ficou curioso aí para experimentar. Eu sou daqui do Alto Sertão Produtivo, da região de Guanambi, conheço muito bem aqui, Fred. Hoje a gente está trabalhando muito com um umbu gigante. A gente está com um estudo bacana aqui no IF Baiano. A gente tem professores, o próprio Sérgio Donato, ele tem uma especialidade nessa área. Mas deixa eu pegar aqui uma perguntinha, na verdade é um comentário, né, de Reinivan Santos. Ele fala que na comunidade onde moro, né, onde ele, Nossa Senhora da Glória, que é um
uma cidade, um território, uma região riquíssima na pecuária leiteira, ele fala o seguinte: no Alto Sertão Sergipano também estamos processando iogurte de umbu. Então não é novidade para Mácula não, viu, Fred? Legal, legal. Inclusive, eu conheço Nossa Senhora da Glória, tem um colega meu, dono de uma grande indústria lá, que é o Carlos, da Natulact. Eu tive há uns 2 anos conhecendo aí a região dele. Beleza, só para fechar aqui, chegando nos 15 minutos, qual a sua capacidade de produção? Perguntou aqui o professor Luiz Pedroso. Olha, todos os anos, nós armazenamos, em média, 60 a 80 toneladas de polpa de umbu, tá? Porque, como eu falei, nós temos uma indústria de polpa de fruta, e essa indústria de polpa de fruta dá um suporte ao laticínio. Nós extraímos o umbu, armazenamos em túnel de congelamento, e, de acordo com a demanda, tanto para a polpa de fruta quanto para o preparado do iogurte, a gente vai reprocessando essa polpa, tá? E a nossa capacidade na produção do iogurte, nós processamos lá com o iogurte hoje, em média, nossa capacidade máxima é 12 mil litros de iogurte dia. Lógico que nós não exploramos isso tudo, principalmente porque o nosso forte é venda para o PENAI, agricultura familiar. Nós atendemos mais de 40 municípios na Bahia, inclusive as 7 maiores cidades da Bahia, eles servem para alimentação escolar o iogurte da nossa cooperativa. Vitória da Conquista, Salvador, Camaçari, Lauro, Juazeiro, Barreiras, Feira de Santana. Então, hoje nós temos essa capacidade de 12 mil litros de iogurte diário. E nós estamos numa ampliação para processar até 70. Paulo tem cobrado principalmente esses iogurtes aqui, que nenhuma outra marca tem, e a gente não pode romper as fronteiras, né? Devido à inspeção ela ser estadual. Então, a gente já está tentando resolver essa questão aí para chegar em outros estados, em breve, se Deus quiser. Beleza, Fred, a nossa Boninho aqui já mandou um recado que a gente vai trocar a Libras antes de chamar o próximo convidado. Então, deixa eu agradecer, deixa eu apresentar aqui, pessoal, o Juliano, ele que é intérprete de Libras, faz parte aqui da nossa equipe do IF Baiano Campus Guanambi. Então, o Juliano vai estar saindo para dar uma descansada, beber uma aguinha, e agora a gente vai entrar aí com a Val, tá? E aí depois a gente tem várias perguntas aqui, vamos tentar contemplar quase todas, né? Mas Luiz Pedroso, professor Luiz Pedroso, como podemos entrar em contato com vocês? Ele está querendo trazer de qualquer jeito esse seu produto, Fred, para o Rio de Janeiro. Então, ele pede aí o seu contato e vê quais são os meios, né, para fazer uma possível parceria, tá? Aí vamos deixar essa pergunta aqui, que inclusive é da Elisângela, que faz parte do nosso desafio. Nossa intenção é desenvolver um projeto para a instalação de uma fábrica de polpa. E diante da sua experiência, gostaria de perguntar qual ou quais, né, os caminhos das pedras. Então, vamos deixar aqui no stand-by, e no finalzinho, o Fred, ele volta aqui para responder essa pergunta da Elisângela, tá ok? Enquanto isso, pessoal, a gente vai aguardar aqui a nossa intérprete de Libras. Enquanto isso, você que ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, tá? territoriosdobrasil.com.br, entra lá no nosso site e faça a sua inscrição, tá? Tem muita mensagem aqui também chegando no privado. Estou encantado porque somos o Rio Grande do Sul, fronteira do Oeste Gaúcho, e o que conhecemos por umbu é diferente, e a palmeira não utiliza como frutas. Enfim, então, a gente vai deixar aqui outra pergunta também, da Tatiane Botelho. Aliás, não. Fred, tem cooperados que trabalham com agroecologia e produção orgânica. Vamos deixar para o finalzinho também a pergunta da Tatiane Botelho, tá? Já arquivei aqui. E agora a gente vai chamar a nossa segunda convidada. A gente está aqui 7h30 da noite. Eu vou convidar aqui para mandar um alô a querida Juliana Ustra. Tudo bem? É com você agora a apresentação.
Tudo bem, tudo bem. Obrigada. Primeiro quero agradecer o convite. Achei bárbaro poder falar nesse escopo de tema. Gosto muito dessa questão de trazer desafios e poder, talvez, né, gerar alguma inspiração ou talvez algum insight nessa questão profissional de quem está começando, até mesmo de quem está aí no mercado já. Eu sou gaúcha, sou engenheira química de formação e eu tenho uma carreira um pouco diferente, viu? Eu fiz toda uma formação, logicamente, de engenharia, parti para um mestrado em engenharia oceânica, daí já começa um curso um pouquinho diferente, trabalhei com questão de análise de metais pesados em biota, enfim. E vim caminhando de uma forma muito bacana, quando há 23 anos atrás, aos 22 anos, eu abri a minha empresa de consultoria, que é a Ustra Consultoria, ou seja, eu comecei a empreender com serviço, com pouquíssima experiência, e aí eu entendi que eu adorava e que era aí que eu ia continuar trabalhando na transmissão de conteúdo, ou seja, eu sempre trabalhei nesses 23 anos com consultoria, para desenvolvimento de empresas no sentido sanitário, ou seja, eu trago legislação sanitária e a gente faz com que, através de cursos, projetos e desenvolvimento, enfim, de várias questões, de layout, de formulação, de rotulagem, essa legislação seja cumprida. Então, há 23 anos eu faço isso, atendo todos os tipos de processos de produção de alimentos, então, né, manjo bastante aí da legislação de Anvisa e de Ministério da Agricultura, mas aí no meio do caminho acontecem vários marcos bem interessantes, eu acabei me envolvendo muito, trabalhei 10 anos como consultora do Sebrae lá no início da carreira, isso me fez conhecer formas diferentes de trabalhar e acabei me especializando em gerenciamento de projetos pela FGV, acabei entendendo de desenvolvimento local, trabalhei em projetos de desenvolvimento de turismo rural, acabei trabalhando na construção da da IG dos doces de Pelotas, eu fui a pessoa responsável por redigir esse regulamento, acompanhar a Associação dos Produtores de Doces de Pelotas, e por conta disso eu acabei olhando os alimentos, de modo geral, de uma forma muito abrangente. Então, hoje eu enxergo um alimento através da sua questão histórica, do seu impacto ambiental, da sua questão de impacto social, da questão de desenvolvimento econômico, de inovação, de integração com saberes locais, enfim, de diversas formas. E isso me fez chegar num projeto que eu hoje desenvolvo com grande felicidade, muito focado no cacau e no chocolate do Brasil. Então, trazendo, né, nessa linha do tempo, em 2010, me mudei para a Serra Gaúcha, fui trabalhar como engenheira numa fábrica muito tradicional de produção de chocolate, tradicional de chocolate de Gramado, e ali me deparo com um processo incrível, que é o de produção de chocolate, fiquei muito curiosa e muito impelida a entender como isso acontecia. E aí eu pulo, né, começo a trabalhar e começo a chegar perto, então, mesmo estando no Rio Grande do Sul, comecei a pesquisar o que acontecia nos produtores de cacau, comecei a fazer amigos, parceiros na produção de cacau, principalmente no sul da Bahia, mas, enfim, conheço de outros estados também. E comecei a entender que o Brasil, lá em 2011, ele entrava numa onda muito importante, num momento muito importante para a produção de chocolate e de cacau e derivados, que é a produção de chocolates bean to bar, que é da amêndoa à barra, e chocolates tree to bar, que é da árvore à barra. Por conta disso, eu fiquei encantada, porque vinha, então, uma demanda muito grande, um desafio muito legal, de que o próprio brasileiro conhecesse essas iniciativas brasileiras. E eu fiquei, então, assim, como prestadora de serviço, né, como empreendedora também, tentando entender como eu ia me encaixar nesse cenário todo. Então, eu comecei a excluir
eu não produziria chocolate, eu não vou produzir cacau, não tenho nem conhecimento para isso. Eu não venderia, então não trabalho nessa questão comercial de venda desses produtos. E eu comecei a entender que eu poderia ser uma formadora de opinião. Então, hoje, com o conhecimento técnico que eu tenho, com conhecimento de tecnologia, de processamento, de segurança alimentar, de desenvolvimento setorial e outros conhecimentos que eu trago aí na minha bagagem, eu montei um projeto em 2013 que se chama Projeto Chocolate no Brasil, por Juliana Ustra. Significa o quê? Que existem várias possibilidades de abordagem, mas que eu queria trazer a minha, né? Eu queria expressar o quanto o Brasil é poderoso e pode ser ainda muito mais potente na produção de cacau e derivados para o próprio brasileiro e até para fora do país. E então eu venho me desenvolvendo, eu estudei muito e provando chocolates, provando cacau e derivados, viajando para fora do país em eventos internacionais e também aqui nacionais de cacau e chocolate, provando todas as possibilidades, né, desses produtos, e fui entendendo que eu poderia trazer uma experiência gastronômica para um público leigo, para um público que ainda não conhecesse esses produtos, e desenvolvi então, e venho realizando desde então, eventos de degustações de chocolates street to bar, bean to bar, exclusivamente brasileiros. Além desses eventos somente com chocolate, também trabalhando com a harmonização desses produtos com outros produtos brasileiros, como vinhos, azeites de oliva, queijos, chás, cafés. E também, até para que ninguém fique achando que eu sou uma super sommelier, sempre muito aberta e trabalhando em parceria com sommeliers de determinadas áreas. Então, sommeliers de azeite de oliva, sommeliers de vinhos, sempre em parceria comigo, para a gente poder traçar matrizes de degustação únicas e absolutamente brasileiras. O que acontece, então? Vem a pandemia, né? Esses eventos presenciais, eles tiveram uma pausa, né, nesse ano passado, e eu comecei, então, a fazer entrevistas e coletar narrativas do pessoal que trabalha e que produz e que é ativo na cadeia produtiva do cacau ao chocolate. E eu tive ano passado, então, fui responsável por uma sequência de 40 lives, entrevistei pessoas de perfis maravilhosos e muita experiência, e fui mostrando para o público leigo o que acontece no Brasil, né, em relação a cacau e chocolate. E isso me trouxe para um outro projeto que eu tenho muita felicidade de anunciar, que estou vivendo hoje, agora, nesse momento, dia 18 de maio, que é um projeto chamado Expedição Cacau e Chocolate do Brasil. Então, eu estou escrevendo um livro em primeira pessoa, me colocando como uma viajante nesse cenário e trazendo uma integração de gastronomia, de sustentabilidade, de desenvolvimento econômico, de questões ambientais, de questões sociais, de questões culturais, e tudo isso conectado com o eixo cacau e chocolate do Brasil. Então, eu hoje me encontro agora no sul da Bahia, na cidade de Belmonte. Eu estou hospedada na fazenda do Edu Melo, que é um produtor de cacau. E a minha viagem, que é a viagem número 2 já, ela vai ter a duração de praticamente um mês, hospedada e fazendo uma imersão em fazendas de cacau, para eu conseguir levantar imagens, narrativas, entrevistas e eu exatamente viver essas experiências junto a esse cenário. Então, convido a todos que estão assistindo, o meu Instagram é o Chocolate no Brasil. Ali vocês vão encontrar essas narrativas diárias do que eu estou vivendo e de um olhar muito único, né? Um olhar que foge um pouquinho da questão técnica e sim de uma questão muito encantadora do cacau e do chocolate e muito realista também, do que a gente vive enquanto turista ou enquanto alguém que percorre esse cenário, mas sem estar trabalhando nele de um modo, né, produtivo, e sim observando de uma maneira com algum distanciamento, mas vivendo aqui dentro dessa forma.
Por conta disso, eu até trouxe a minha filha, que tem 11 anos, então, além do meu olhar, né, como adulta, como técnica, como consultora, eu tenho um olhar infantil, né, de uma menina que está olhando tudo pela primeira vez. E estar num evento como o Maratona é muito bacana, porque hoje eu converso com pessoas de todo o país. E enquanto gaúcha, para mim, muitas vivências são novas, porque muitas frutas são novas, muitos sabores, relevos, o próprio vocabulário, sotaques, gastronomia, tudo é uma forma nova. E tudo isso é muito bacana de ser narrado e de ser contado para o Brasil todo, né? Para fomento do quê? Fomento de turismo rural, fomento de turismo de aventura, fomento de inovação na própria produção do cacau e do chocolate, fomento de que a gente possa integrar especiarias, frutas brasileiras à produção do chocolate, né? E isso tudo nos gera inúmeras possibilidades de desafios, de negócios, e de vivências também. Então, eu fico super aberta aqui para contar, enfim, o que vocês tiverem de questões. É um assunto que me apaixona muito, então eu poderia falar a noite inteira aqui desse meu projeto, de tudo isso que eu estou vivendo por aqui. Beleza, Juliana, muito obrigado. Já tem uma pergunta aqui, ó, da Natália. Quanto a senhora acha que nós brasileiros conhecemos os nossos chocolates? Ela fala no geral, né? Como são feitos, vendidos, etc. E o quanto a senhora acha que nós deveríamos conhecer? Então, para a Natália, né, para todas as pessoas que se perguntam isso, eu acredito que ainda o brasileiro, pensemos assim, né, de uma população toda com capacidade de consumo de um chocolate bacana, eu ainda acredito que o chocolate brasileiro é muito pouco conhecido. Muitas vezes os nossos chocolates, eles são premiados fora do país, na Academia Nacional de Londres, do chocolate, em Seattle, em outros espaços. Os estrangeiros conhecem nosso chocolate e o próprio brasileiro ainda não. Então, eu estimulo com que as pessoas conheçam o que acontece. E já adianto, praticamente nas 5 regiões brasileiras, a gente tem produtores de chocolate bean to bar e tree to bar exclusivamente brasileiros. Então, procurem nas suas regiões, procurem e-commerce, procurem saber o que está acontecendo. Beleza. Pegando aqui uma parte do nosso desafio, Juliana, você falou que passou aí uma temporada participando de lives, inclusive anunciou seu Instagram. Aí eu queria perguntar, como formas, né, de como a tecnologia, né, como, na verdade, como o processo de inclusão, de transformação digital de pequenas empresas, de pequenos agricultores familiares, enfim, pode otimizar recursos e aumentar receitas, de forma específica para essa galera que trabalha com chocolate. Então, eu venho acompanhado isso bem de perto. Algumas empresas que têm até pequenos volumes de produção, hoje elas têm uma possibilidade de contato direto com o seu cliente. Então, muitas vezes, principalmente agora, através, né, nesse momento de pandemia, eles têm prospectado e têm, muitas vezes, sendo encontrados, não fazem nem um movimento ativo comercial, e sim são encontrados aí no mercado pelo Instagram, por exemplo. Eu acho que hoje o Instagram é uma das grandes ferramentas simples e que trazem uma proximidade de pessoa a pessoa, e do produtor de cacau e derivados ou de chocolate com o consumidor final. E isso faz com que essas empresas elas tenham uma necessidade, né, de atender a questão logística, porque no momento que tu és encontrado, né, por alguém de qualquer parte do país, eu preciso entregar esse chocolate para qualquer ponto do país. Então, existem desafios aí, principalmente logístico em relação a chocolate para distribuição, mas que o pessoal vem, digamos assim, sobrepondo, né, pensando em inovação de embalagens, ou inovação no transporte, ou inovação de fórmulas, ou inovação
enfim, de diversos aspectos, para poder, de fato, com que esse chocolate caminhe, tanto dentro do país como para fora. Hoje a gente tem não várias, mas a gente tem algumas iniciativas que a gente sabe que pequenos volumes já são exportados aí para a Ásia, para o mundo muçulmano. A gente tem chocolates que tem selo halal, que tem selo orgânico, eles atendem muitos requisitos para poder alcançar mercados assim um pouco mais distantes. Beleza, a gente está chegando aqui na verdade, a gente já estourou o tempo aqui, chegamos nos 15 minutos. E aí, quem tiver mais perguntas, vou deixar a última aqui para Karine Costa pergunta: o que você vê como tendência? O que você vê como tendência na agricultura nas fazendas de cacau? Qual a tendência hoje? Eu tenho observado algumas coisas, isso não significa que é uma verdade absoluta, mas eu entendo que hoje as fazendas, elas deixam de ser somente espaços de produção. Hoje elas passam a ser também espaço de experiência gastronômica, experiência turística, elas passam a ser espaços também de desenvolvimento de comunidades, elas passam a ser ambiente de pesquisa. Elas têm várias formas hoje de serem vistas pelo mercado. Então, por exemplo, agora eu estou hospedada numa fazenda e ele me contou, o Edu, que ele recebe pessoas que vêm através de agências de turismo, de aventura, de bicicleta, ou enfim. Então, existem várias formas hoje de colocar digamos assim, uma produção de cacau no mercado que não seja necessariamente na cadeia de fornecimento, e sim também em turismo, em visitação, em turismo pré-escolares, enfim, eu acho que existem várias formas hoje para serem colocadas, né, na ativa. Beleza, muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço. Se você tiver mais perguntas, né, mais dúvidas, curiosidades no tema, a gente volta para o finalzinho aí fazer mais perguntas. E agora eu vou passar aqui o espaço para Tatiane Botelho, da Rede Povos da Mata. Vai lá, Tatiane, é com você, querida. Boa noite, gente, novamente aí. Obrigada pelo convite, parabéns, né, a Juliana e ao Fred. Muito legal ouvir essas experiências, né? E com certeza vamos conversar muito ainda para frente. Bom, gente, eu vou trazer um pouco da experiência da Rede Povos, né? No sentido do que é a Rede Povos, né? Então, nós somos um sistema participativo de garantia. Esse sistema participativo de garantia... Hoje no Brasil, nós temos 3 tipos de certificação, né? Nós temos a certificação por auditoria, que você contrata uma empresa, né, para fazer esse processo de certificação, e são mecanismos de controle, né, que a gente garante que aquele produto é realmente orgânico, né. Nós temos o sistema participativo de garantia, que é o que nós, enquanto Rede Povos da Mata, né, fazemos parte, né, que esse processo, ele é construído e validado com a colaboração e participação dos agricultores, dos consumidores e dos técnicos, né, instituições parceiras. E tem as OCS, né? As OCS, ela tem a mesma pegada do sistema participativo de garantia, que é o controle social, no qual, né, os pares ajudam ali no processo de certificação, só que a OCS, nesse caso em especial, não pode fazer uso daquele selo Brasil Orgânico. Eu tenho uma apresentação, eu não estou visualizando, não sei se vocês estão visualizando aí, se pode colocar para mim. Ah, pronto, obrigada, gente. Bom, então, assim, vou trazer um pouquinho, né, do que é esse sistema participativo de garantia, mas também vou trazer um pouco da nossa experiência hoje com a comercialização, né? Porque a gente trata a Rede Povos da Mata e a gente pensa nessa organização socioprodutiva, né, dos processos, né? E aí vai desde da certificação e da organização da produção lá na base para chegar, né, na mesa do consumidor. E com isso, bom, primeiro trazer para vocês que a Rede Povos, né, que é um sistema participativo de garantia. Juridicamente, nós somos uma OPAC, um organismo participativo de avaliação da conformidade orgânica,
Esse organismo participativo de avaliação da conformidade orgânica, ele está dentro do MAPA, né? Nós somos credenciados ao MAPA, no MAPA, e a partir do momento que a gente é credenciado, que é validado o nosso processo de credenciamento, a gente pode fazer essa certificação dos agricultores e agricultoras da Rede Povos. Nós somos o primeiro OPAC da Bahia, e atualmente ainda somos, né, o único OPAC da Bahia que pode, né, estar fazendo esse processo de certificação. Nós criamos a Rede Povos no meados de 2015, em julho de 2015, e conseguimos o credenciamento no MAPA em 2016, agosto de 2016, e até então, né, estamos aí executando e trabalhando com escopos. O que são escopos, né? Dentro do processo de certificação, a gente tem o escopo da produção primária vegetal, né, que a gente certifica a produção vegetal, né, a laranja, o alface, o coentro, o cacau, né, e aí a gente tem a produção primária animal, que aí é onde a gente certifica, né, a criação, né, a galinha, o caprino, o ovino, e com isso os seus derivados também são certificados, e temos também o escopo de produção de processamento de alimento, que aí é onde entra, né, o que Fred trouxe, a questão das agroindústrias, né, então, assim, eu posso ter a minha abelha certificada, mas para eu poder vender meu mel como orgânico, eu tenho que ter uma casa do mel, né, com SIM, né, com selo de inspeção municipal, CIE, CIF, e tenho que ter, e tenho que certificar essa casa do mel, para eu poder vender esse mel como orgânico, né, então trazendo um exemplo. Essa foto aqui, ela tem vários marcos, assim, para a gente muito, muito importantes, né, então eu tenho aqui desde da nossa formação da primeira diretoria da UPAC. Na época, quando a gente criou a Rede Povos, eu estava trabalhando no Instituto Cabruca, que atuava aqui na região sul da Bahia, com cacau, e fazia parte também do NEDET, que era pelo IF baiano. E aí a gente teve a oportunidade de contribuir com as ações. E aí, na época, eu acabei entrando na Rede Povos e ajudando a criar a Rede Povos e ficando na diretoria da UPAC, representando aí os agricultores e agricultoras na presidência durante 4 anos. E foi muito interessante, foram muitos aprendizados, assim, bem bacanas, e a gente evoluiu muito, né? Quando eu falo que foi 3 anos para aprender o processo de certificação do Sistema Participativo de Garantia, mas foi um aprendizado que valeu a pena, porque hoje, 2 anos e meio, quase 3 anos depois, eu consigo ter uma visão profissional, pessoal, né, enquanto pessoa que está aqui no processo de gestão, e vendo isso crescendo hoje na Bahia, né? Então, a gente tem essa foto da auditoria, essa foto mais embaixo aqui, da auditoria do MAPA na visita, né? E aí, a partir daí, a gente é credenciado. Atualmente, nós estamos aí em mais de 30 municípios na Bahia. Dentro desses municípios que estão distribuídos, né? Nós estamos hoje nos territórios, né? Em mais de 9 territórios, aí tem aqui Litoral Sul, né? Onde eu estou, Baixo Sul, Território de Irecê, Chapada de Adamantina, Costa do Descobrimento, Extremo Sul, Sertão Produtivo, Sudoeste Baiano, Vale do Jiquiriçá e Recôncavo, né? Então, hoje a gente já tem agricultores certificados nesses locais. Então, um exemplo, o Lucas está em Guanambi. Hoje a gente tem um grupo certificado pela Rede Povos, né? Que é um grupo de agricultores que também é acompanhado pelo IF Baiano, na pessoa da professora Felizarda, né? E nas suas ações aí com a agroecologia, que faz parte da Rede Povos. Nós temos hoje mais de 60 grupos de agricultores formados, então quando você entra no processo de certificação, o agricultor tem que fazer parte de um grupo, formar um grupo, tem que ter no mínimo 3 pessoas, no máximo 12, e hoje a gente tem mais de 60 grupos com esse perfil. Nós temos hoje mais de 900 famílias envolvidas no processo de certificação. E isso vai desde a agricultura familiar, assentados, quilombolas e indígenas, né, que participam diretamente do processo. Dessas 900 famílias, nós temos hoje 395 unidades produtivas já certificadas, né? A unidade, quando a gente vai fazer o cadastro no MAPA, tem 2 viés, né? Um viés a gente primeiro tem a questão da unidade produtiva, que é a propriedade, né? Então, é o hectare, a unidade produtiva ali da família. Então, nós temos 395. E desses 395, nós temos 750 CPFs vinculados. Ou seja, eu posso, na minha família, ter mais 3 pessoas. Então, é uma unidade produtiva com 4, né, eu e mais 3 CPFs vinculados a essas unidades produtivas.
Isso a gente chama de Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Então, só a Rede Povos da Mata tem um número de 700 agricultores cadastrados no mapa. Nós temos hoje o que a gente chama de pré-núcleo, que são formações, né, são núcleos regionais, né? Nós somos distribuídos em núcleos, né? Então, cada região que a gente está, a gente se organiza em núcleo, no qual aqueles grupos vão se agrupar e fazer essas reuniões, trocar experiência e organizar dentro das suas instâncias do processo de certificação. Atualmente, nós estamos em 4 núcleos. O núcleo Pratigi, eu não sei se quando eu passo o mouse vocês visualizam, mas eu vou entender que sim. Essa parte amarelinha aqui, né, mais no extremo sul da Bahia, né, nós temos o núcleo Monte Pascoal. Nessa parte mais central aqui do litoral sul, a gente está no núcleo Serra Grande, e hoje o pessoal que está aqui no Sertão Produtivo e na região de Vitória da Conquista, né, no sudoeste, eles estão vinculados ao núcleo Serra Grande e são um pré-núcleo. Então, automaticamente, daqui, acho que uns 5, 6 meses aí no máximo, já era para estar, né, como núcleo, mas infelizmente por conta da pandemia, algumas ações, reuniões, a gente acabou tendo que estender. E aí a gente tem aqui o núcleo Pratigi, né, que está mais aqui na parte do Recôncavo Baiano, Vale do Jiquiriçá e Baixo Sul. E aqui em cima nós temos aqui de vermelhinho, laranja, o núcleo Raiz do Sertão, que é o núcleo que está aí na Caatinga. Hoje a Rede Povos está em 2 biomas, né? A gente tem aqui a região da Mata Atlântica e também a região e tem os agricultores da Caatinga. Hoje a gente também está no processo de formação dos pré-núcleos, e esses pré-núcleos, né, que a gente traz aqui embaixo, é a questão de quem está ali no território metropolitano de Salvador, o Portal do Sertão Piemonte de Jacobina e Sertão do São Francisco e o Cisal. Então, a gente tem 4 pré-núcleos. Esses pré-núcleos que a gente fala, eles já estão na rede, os agricultores já estão participando dos processos, mas está no processo educativo. Quando eles se sentirem com autonomia para poder fazer gestão dos seus processos, eles pedem, levantam a mão e aí eles seguem, né, seus caminhos. A gente também foi premiado, né, em 2017 como tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil, né, e foi muito bacana. Esse prêmio deu uma repercussão muito boa e uma visibilidade muito, muito boa para a Rede Povos, porque a gente mostrou que dentro de todo o nosso processo, a gente conseguiu mostrar que nós somos uma tecnologia social dentro de toda a sua complexidade do sistema participativo de garantia, né? E foi muito bacana. Gente, não sei se vocês estão ouvindo, mas parece brincadeira. A hora dessa tem alguém mexendo com alguma serradeira aqui do lado. Bom, aí eu queria trazer um pouco para vocês de um exemplo, que é os circuitos curtos de comercialização. Uma experiência que a gente tem dentro da rede hoje além da gente olhar para a produção, a gente também ia organizar essa produção, né? E as pessoas dentro desse processo, a gente olha para a questão da comercialização, porque todo mundo que quer ser certificado está certificando para potencializar isso para comercialização, né? E hoje eu vou trazer um exemplo para vocês, que é do núcleo Raiz do Sertão, que é o entreposto, né? Que lá eles conseguem organizar os agricultores mesmo, fazem a gestão do processo da produção e da comercialização. Esse entreposto, ele fica em Irecê, mas ele recebe produtos orgânicos certificados de todas essas cidades aqui que estão aparecendo aqui nesse mapinha coloridos, né? A gente chama essas estradas de rota. Então, o agricultor, ele sai lá de uma cidade, um exemplo, Barro Alto, ele sai pegando o produto dos agricultores, das pessoas no caminho para poder levar para Irecê para o entreposto. Hoje, quando chega no entreposto, dali ele faz a distribuição dos fornecedores. Eles têm uma média hoje de 16 a 20 fornecedores, né? Isso eu estou falando de fornecedores que compram em quantidade, né, durante a semana. E trazendo um pouco dos números, né, do ano passado para vocês, só de Irecê, né? Só do território de Irecê, o que a gente conseguiu levantar, né? Porque tem coisas que a gente não consegue. Então, assim, o ano passado eles conseguiram vender R$35 mil por PENAI, né, de Irecê. O entreposto, só o entreposto movimentou para esses 16, 20 fornecedores 1.400.000. Só a feira de Irecê movimentou R$400 mil. Essa feira acontece toda quarta-feira, uma vez na semana. Toda quarta-feira, tem agricultores desses municípios, quase todos aqui vizinhos. Essa feira já chegou a vender em um mês, isso eu estou falando de 2020, que foi um ano com pandemia. E essa feira, em um ano, ela já conseguiu vender R$800 mil, ou 800 a 1 milhão, né? Assim, dependendo do ano.
E aí, Tati, caiu, né? Mas mesmo assim conseguiu vender ainda 400 mil, e muitos dos agricultores, eu ouvi vários depoimentos, que eles venderam eles mudaram a estratégia de venda, né? Hoje eles estão no delivery. Então tem agricultor de idade que não vai mais para a feira e aprendeu a vender no delivery e falou, Tati, mesmo a gente voltando à normalidade, voltando para a feira, eu não abro mais mão de fazer as minhas entregas de cestas, né? Ou de vender na porta da minha casa, dentro do que foi criado de metodologia dentro desse processo da pandemia. Feiras locais foi o que a gente conseguiu levantar, a gente não tem informação de todas as feiras, mas foi o que dentro do núcleo eles conseguiram levantar, 600 mil reais, e totalizando uma média de 2,5 milhões, né? Claro que a gente acredita que isso é muito mais, porque a gente não consegue controlar, e nem tabular, e nem rastrear, né, o de todo mundo. Bom, aí dizendo para vocês, a gente trabalha hoje com circuito curto e circuito interestadual. Dentro da Rede Povos da Mata hoje, e dentro dessa distribuição dos 4 núcleos que a gente tem, a gente criou a estratégia de estações orgânicas, né? Essas estações orgânicas, tanto pode ser ponto fixo, né? Como um ponto que acontece uma feira, ou que acontece uma venda ali, que a pessoa está lá, tem um empório e consegue vender ali durante a semana toda, ou um local que é só para recebimento e entrega de material, né? A gente abre um link, faz pedido, e naquele dia é o dia da entrega. E aí, com isso, hoje a gente tem 25 rotas em operação. O ano passado a gente conseguiu atender, aí, dentro desse universo de comercialização, mais de 200 famílias, 137 toneladas de alimento e 32 grupos de agricultores distribuídos, né, dentro dessas estações e subestações e dentro desses núcleos que foram atendidos, né? Para fechar, nós também estamos... eu trago para vocês também... eu acho que, desculpa, tinha um outro slide aqui, pode ser que ele esteja mais na frente. Deixa eu só fazer um testezinho aqui. Não, ele não subiu. Eu ia mostrar um pouco do mapa, mas eu posso falar que é o circuito interestadual. Uma das coisas, Lucas, que a gente vem trabalhando e discutindo também aqui é a questão da gente vender o excedente e fazer a troca entre outras redes. Então, hoje a gente tem feira da Rede Povos, que nessas feiras a gente consegue ter produto, ter maçã, na época da maçã, a gente consegue ter frutas e legumes e verduras que não são só daqui da região. E por quê? Porque a gente consegue trocar. Então, a gente hoje tem uma estação em São Paulo, esses produtos vão para São Paulo, que manda para a Rede Ecovida ou outras redes e traz produto de lá para cá. Então, a gente consegue já fazer hoje essa interação com outras redes ou com outros meios de comercialização. Bom, eu falei um pouco da MUCA no início, então eu não vou me alongar, né? Então, hoje a gente trabalha com esses 4 eixos, as instituições, né, que criaram a plataforma MUCA, a Taboa, Fortalecimento Comunitário, a Rede Povos e o Instituto IBA. É fácil de localizar nas redes sociais e acompanhar, entender um pouco do trabalho de cada instituição. E eu queria fechar com uma mensagem da Paula, né, da Paula Ferreira, lá do Núcleo Raízes do Sertão, que ela disse o seguinte: Irecê tem a maior feira orgânica certificada da Bahia. Não somos mais pequenos agricultores de fundo de quintal, produzimos toneladas de alimentos. Queremos assumir o compromisso de fornecer para a alimentação escolar na região. Isso foi em 2019 e hoje, né, eles já conseguem atender e entregar a produção para o PENAI do município. Obrigada, gente. Maravilha, Tati. Eu anotei aqui algumas dicas, tá? Você que vai trabalhar aí na área do desafio Conexão Agro. A Tati falou algumas soluções para o escoamento, a comercialização. Eu anotei aqui, ó, entreposto, estações, subestações. A Tati também falou sobre ferramentas tecnológicas, né, para aumentar a competitividade de produtos locais. Então, hoje tem produtores que, durante a pandemia, começou a vender online, de forma delivery, e continua ainda vendendo de forma delivery. Tati, tem 2 perguntinhas aqui. A gente já extrapolou nosso tempo, tá? Mas eu vou fazer aqui 2 perguntinhas que eu puxei aqui. Uma da Priscila. Ela fala o seguinte: nesses territórios atendidos, vocês conseguem identificar um número de cooperativas ou ainda é algo muito tímido? Não, nós não temos esse levantamento, assim, até porque a gente trabalha com grupos. Um exemplo, é nossa bandeira, né, sempre fortalecer as ações de associativismo e cooperativismo, mas o nosso viés, ele vai para os grupos. Então, nós temos agricultores que são vinculados a associações e cooperativas, mas são grupos formados específicos para a rede. Um exemplo, eu tenho uma associação que tem 50 associados e 10 fazem parte da Rede Povos, né?
mas eu não tenho esse número, e claro que a gente vem se aproximando, vem justamente, né, eu perguntei nesse o Fred a questão da Copag, porque a gente tem hoje uma demanda muito grande com essa questão dos laticínios, né, e se aproximar, entender se tem agricultor que produz já de forma agroecológica e orgânica, para justamente potencializar e fortalecer e fazer as trocas, né, é onde você consegue ganhar e fortalecer essas relações, né, mas eu não tenho esse número hoje para dizer nos territórios, não. Beleza, aqui Geraldina, muito bom, Tati, Elisângela, que bacana essa troca, e tem também uma pergunta aqui de Francelle Pineira. Como fazer para começar a plantar orgânico? Bom, a gente costuma dizer que a gente faz uma transição, né? Tem aquele radical, né? Que é você parar de usar qualquer forma de químico, né? De produto químico, aqueles que a gente conhece, que são os tradicionais, né? Roundup, NPK. Tem um processo que a gente chama de transição agroecológica, que é aquele que o agricultor ele vai parando de usar aqueles produtos, né, gradualmente, e vai inserindo práticas de base agroecológica, né? Então, tudo bem, Tati, eu não vou mais usar o NPK, mas eu vou fazer o quê? Eu vou usar o quê? Nisso aí vem a orientação técnica. Então, um exemplo, quando eu trago a Mucá hoje tem esse papel, né? A gente vai para campo fazer a recomendação e a orientação técnica. E aí hoje a gente faz remineralização com pó de rocha, faz biocalda, faz preparados, né, para poder nutrir a planta e cuidar e equilibrar, né, ali o que tem, o que se precisa. Então, assim, esse é o processo. Primeiro eu falo que tem que partir do agricultor, né, o agricultor que tem que querer entender que ele não está fazendo só uma produção orgânica, mas para se alimentar também, porque ele vai comer aquilo que ele produz. Então ele tem que comer um produto limpo, né. A prova é muito claro, Lucas, que depois, com a pandemia, teve pontos de venda nossos que triplicaram o desejo de comprar produto orgânico. E no Brasil cresce 15%, 20% por ano o consumo de produtos orgânicos. Interessante. Obrigado, Tati. Eu vou voltar aqui para Fred, que lá após a sua apresentação, a Elisângela perguntou, né, que a intenção, provavelmente ela já tem uma equipe formada, que ela fala, nossa intenção é desenvolver um projeto para a instalação de uma fábrica de polpa. E diante da sua experiência, eu gostaria de perguntar qual o caminho das pedras, ou quais, né, o caminho das pedras. Então, Elisângela, uma indústria de polpa de fruta é muito interessante você fazer alguns questionamentos, né? O órgão regulador é o Ministério da Agricultura. Então, se você vai montar uma indústria de polpa de fruta certificada, tudo legalizado, então o primeiro passo é pensar a respeito disso. O Ministério da Agricultura tem suas instruções normativas, né? Então você precisa ter esse primeiro contato para, a partir daí, estar montando o seu projeto. Eu trabalho, como eu falei, há 22 anos com polpa de fruta, comecei com 3 freezers. O processo de invase era manual. Então, assim, eu tenho uma larga conhecimento na prática sobre polpa de frutas. Uma das coisas que eu gostaria de alertar, caso você não seja certificado, porque eu conheço alguns empreendimentos que têm o SIM, né, algumas tentativas, inclusive aqui no território da indústria de polpa de fruta, aderir à inspeção municipal. Ou se você não pretende registrar, mas 2 dicas eu quero dar para vocês. Numa indústria de polpa de fruta, é lógico que uma fruta de boa qualidade, água de boa qualidade é importantíssimo, porém, uma despolpadeira e o congelamento, ele é fundamental dentro de uma indústria de polpa. Então, veja, primeiro, qual é a máquina que vai extrair a polpa que você vai processar. Ela precisa atender, tem que ser dentro do volume, por isso que tem que ser um projeto muito bem pensado. E quando você pega uma fruta que ela já está madura, que você esmaga ela, que você coloca dentro de um saquinho e ele fica ali lacrado, se você não tiver cuidado para que isso congele de forma muito rápida, você vai comprometer todo o seu trabalho, tá? Eu falo isso porque quando eu iniciei, eu comprei uma carrada de abacaxi com R$300 que eu tinha, despolpei esse abacaxi todo, coloquei dentro de um freezer amarrado, e quando foi no outro dia, os freezers estavam todos com as portas abertas, porque a polpa tinha fermentado
e começou o processo de decomposição, e eu perdi. Isso foi frustrante para mim. Então, o segredo de polpa de fruta, principal, é o congelamento, tá? Mas eu vou deixar o meu contato aí no chat. Se vocês quiserem bater um papo comigo, o trabalho que eu faço também é de ajuda, de troca de experiências, além de ter o prazer de receber pessoas aqui nos nossos empreendimentos, eu também gosto de fazer visitas, eu viajo para a região de Barreiras, para a região de Vitória da Conquista. Se quiserem me fazer um convite, quando eu tiver com uma agenda nessas regiões, caso o empreendimento de vocês seja nessa região aí, eu vou ter todo o prazer de fazer uma visita, da gente bater um papo pessoalmente. Eu tenho visitado algumas agroindústrias da agricultura familiar, tanto laticínio quanto polpa de fruta, e tenho discutido, de alguma forma, orientado as pessoas de como começar, ou alguns que iniciaram, não tiveram sucesso, querem retomar, e a gente tem tido uma discussão muito proveitosa. Beleza, Fred, muito obrigado. Vou fazer mais uma perguntinha deixa eu pegar meu arquivo aqui. Uma perguntinha antes de encerrar, tá, pessoal? Uma perguntinha para a Juliana, uma perguntinha para a Tati, que eu deixei arquivada aqui. Viviane Castro, como os pequenos agricultores podem desenvolver neste ambiente de produção de cacau? Acho que você estava comentando algo acho que foi alguma coisa relacionada aí onde você está hoje, né? Atualmente, né, na fazenda, não é isso? Acho que ela perguntou sobre isso. Como os pequenos... Desculpa, eu não entendi muito bem a pergunta. Tu pode repetir? A Viviane Castro está perguntando como os pequenos agricultores podem desenvolver neste ambiente de produção de cacau, que parece que você está falando no momento que você hoje, atualmente agora, nesse momento está numa fazenda, né? Então, acho que ela perguntou isso. Como desenvolver cacau neste ambiente? O que eu tenho observado, também não sou, né, alguém que vá fazer esse desenvolvimento, e sim que observa, mas eu tenho visto que existe muita pesquisa, existem técnicos muito sérios, existem consultores, existe melhoramento de processos. Então, independente do volume de produção, eu creio que existe muita informação hoje. Claro que, né, sempre existe a demanda por mais, mas o acesso à informação hoje é um pouco mais facilitado. E, enfim, eu acredito que é possível sempre melhorar a questão dessa produção. Então, independente se é pequeno ou se é grande, eu acho que a gente está em um caminho muito bacana. Beleza. Tem duas perguntas aqui, mas talvez Fred e a Tati podem complementar um ao outro. A Tatiane Botelho pergunta: Fred, tem cooperados que trabalham com agroecologia e a produção orgânica? E, ao mesmo tempo, tem uma pergunta aqui de Elisângela, que ela fala, de fato, né, o processo mais indicado é esse processo de transição, que do comentário da pergunta, da resposta de Tatiane. Então, duas perguntas aí que dá para vocês baterem um papo. Fred, tem cooperados que trabalham com agroecologia e a produção orgânica? E a outra pergunta é, o mais indicado mesmo é o processo de transição? Então, nós ainda não temos aqui produtores com trabalho de orgânico, inclusive nós estamos numa discussão com uma associação de uma cidade próxima, que é Piritiba. Lá tem um laticínio que nem chegou, na verdade, a funcionar, que é de uma associação, um laticínio, uma planta pequena, e nós estamos discutindo, vendo a possibilidade de iniciar um trabalho orgânico na produção de leite. A ideia nossa é essa indústria ser certificada para processar apenas produto orgânico. É uma indústria pequena que vai se adequar dentro do volume de leite que a gente vai ter, inicialmente, que vai ser muito pouco, mas nós estamos apostando nisso porque nós temos percebido não só a necessidade, como uma grande busca por parte de consumidores por produtos orgânicos. Então, essa é algo que a gente está atento, e eu espero que em breve isso seja uma realidade aqui na nossa cooperativa. Tati. Bom, então, assim, né, só aproveitando a fala do Fred, né, assim, acho que isso é ótimo, Fred, a gente está fazendo um trabalho agora com o pró-semiárido, né, com a região de Jacobina, Juazeiro,
E nós fizemos um diagnóstico com os agricultores, e a maioria são pequenos animais, assim, e derivados, né? E aí, assim, nosso sonho na Rede Povos é ter pelo menos, né? Assim, a gente vem de um processo de mais de 60, 70 anos que educaram e disseram para a gente que o certo era jogar químico. Então, a gente vem desfazendo, né, desconstruindo esse processo e dizendo que isso não é o legal, né? E aí, isso, claro, cada um tem um tempo, né, e recebe de uma forma, e a transição é importante para justamente ir adaptando, entendendo e fazendo as mudanças de comportamento. Só que ela não pode ser ad eterno, porque para certificar eu preciso entrar na conversão. Eu tenho um tempo que eu preciso ficar sem usar o produto químico na minha propriedade para poder certificar. Então, nesse caso, eu sou uma agricultora que faço uso de produto químico, se eu disser assim, eu quero me certificar logo, eu, no mínimo, tenho que ficar aí 1 ano e 18 meses, né, sem fazer uso, que aí eu chamo de conversão. A partir daquele momento, eu não posso fazer de forma alguma uso de agrotóxico, né, de produto químico. Então, eu falo que a transição, ela existe, ela é boa, é o primeiro passo, mas em algum momento essa transição, ela tem que acabar e a gente tem que entrar na conversão, senão eu nunca chego no certificado. Beleza, galera, antes do encerramento aqui da nossa live, eu queria pedir, claro, né, as considerações finais de vocês, Fred, Tati, Juliana, e nessas considerações finais eu queria que vocês falassem, né, eu queria fazer uma pergunta, na verdade, o que vocês esperam de solução para a agricultura nessa maratona? Então, nesse momento de considerações finais, eu queria ter esse retorno de vocês. O que vocês esperam de solução, né, para a área da agricultura nessa maratona? Domingo, o que vocês esperam? Vou começar aqui. Bom, gente, eu trouxe alguns elementos, né, como o Lucas falou, várias ferramentas, é rápido, mas assim, a gente tem muita informação aí nas redes também, né? Mas o que eu acredito? Que vir com inovação e tecnologia no sentido da organização socioprodutiva e da comercialização é muito importante, porque realmente é um gargalo que a gente tem hoje aqui, né? E quando eu falo de inovação e tecnologia, eu não estou falando de um mega projeto, de um pensamento, não, muito pelo contrário. Tem que ser algo que tenha facilidade dos agricultores executarem e da gente replicar, que aí entra no conceito de tecnologia social. Tá? Então, quanto mais essa pegada de ser algo que vai ajudar a facilitar a vida do agricultor e da agricultora no campo, e dinamizar todos esses processos que eu trouxe aqui, já vai ser de grande valia, com certeza. Juliana. Eu posso falar? Pode. Eu vejo de uma maneira bem global, assim, eu acho que um desafio bacana para quem está, né, pensando nisso é considerar sempre a questão de saudabilidade. Então, quando a gente trabalha, né, com orgânicos, traz para essa questão de responsabilidade sobre a saúde do mercado. A questão de sustentabilidade acaba vindo, né, associada a isso. E eu acho que de brasilidade também, né, da gente estimular que essas pessoas possam colocar os seus produtos, de modo geral, da agricultura, para a indústria, para o consumo, estímulo à aplicação, mostrando, né, o impacto sustentável, né, de saudabilidade, de economia, enfim. Então, acho que é todo um trabalho em conjunto muito bacana e que vai trazer, acho que, muita oportunidade, né, para quem está trabalhando com isso. Fred? Pô, gente, o nosso país, ele é um país lindo, maravilhoso, de um povo batalhador, de um povo cheio de fé e sedento por conhecimento, né? Eu não tenho dúvida de que esse evento ele vai concluir levando mais conhecimento, esclarecimento, e eu sempre defendo a bandeira de que a gente precisa explorar, mas respeitando, né, o meio ambiente, respeitando os nossos consumidores. Eu tenho desenvolvido aqui de que a gente não é mais um laticínio que produz iogurte, nós somos o laticínio que produz excelência. Isso principalmente em respeito aos nossos consumidores. Eu tenho percebido o nosso crescimento, porque nós temos sempre oferecido aquilo que há de melhor.
Quantas ofertas nós já encontramos de mudar a nossa receita, de introduzir ingredientes, e a gente sempre aqui com o pé firme, defendendo essa causa, né? Então, espero que, de fato, esses jovens, esse evento venha somar, as pessoas principalmente venham usar a criatividade, perceber a riqueza que está ao redor dele, de cada um deles, e que o nosso país continue com essa diversidade, com essas riquezas, e que o nosso povo, os nossos jovens, eles cresçam, principalmente entendendo a importância da inovação, da ousadia. Nós temos um mundo, um Brasil cheio de desafios, né? Mas esses desafios eles vão ser superados quando nós temos o conhecimento e quando nós temos a vontade de ir em frente. Maravilha. Quero agradecer imensamente nossos convidados por esse papo. Sem dúvida, ajudou bastante nas informações para o pessoal que vai resolver os desafios. Quero agradecer a nossa equipe de intérprete de Libras, tanto o Juliano como o Val. Agradecer a Ana Maia, que está operando essa maratona Planet Globes, né? E, claro, né, sem dúvida, agradecer vocês que acompanharam a live e dizer que amanhã, o último dia de live, né, dos desafios, né, amanhã às 19h, o tema da live é bioeconomia, tá? Essa live de hoje, ela está sendo gravada